Eu sou a Viviane, da filmagem.arte.br. Eu sou mãe e quero curtir a festa sem mais preocupações. Eu sou a Carol Biltauer, especialista em produção de noivas. E eu já tenho planos para Baby Bella para os próximos anos aí, tanto para balé quanto para festinhas. Eu sou a Fran Silva, da Cativa Eventos Assessoria Cerimonial, e o meu sonho é brincar em todos aqueles brinquedos dos bufês infantis. Aqui é o Ronaldo, a sua voz da consciência, e a minha criança interior quer brincar na realidade virtual. Eu sou a Taína Matheus, a Taína do balé e a Taína do buffet, e vou resolver todos esses itens para vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Making Off Pod, e hoje nós vamos falar sobre diversão, afinal é o nosso episódio especial Dia das Crianças. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e, é claro, deixar o seu comentário e o seu feedback aqui ao longo do episódio. Fran, as honras? E para o episódio de hoje, a gente conta com a presença muito especial de uma bailarina linda, professora e dona de casa de festa infantil, Taína Matheus. Seja muito bem-vinda, Taína. Muito obrigada por ter aceito esse convite, esse chamado para esse episódio tão especial do Dia das Crianças. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho sobre o balé e sobre minha casa de festas. Mas aí vou contar um pouquinho como que funciona. Assim, na prática, na vida real. Então, na nossa escola a gente tem duas etapas, né? Existe aquelas mães, né, as meninas que querem fazer a que a gente chama de aulas regulares. Então, ela vai durante a semana, ela vai fazer só o curso de formação. E além dessas aulas regulares, tem aquelas meninas que se interessam em participar de grupo de competição. Aí elas realizam aulas a mais. Então, assim, obrigatoriamente elas têm que participar das aulas regulares e daí elas participam de mais, sempre final de semana, daí que vem os professores de fora. Então, hoje a gente tem, além da nossa equipe aqui de Paranavaí, a gente tem professores de Maringá, Londrina e São Paulo. É a rotina de atleta. É a rotina de atleta. Né? Tem um treinamento a mais para competir. Isso, tem que ter um treinamento a mais. Então, o balé, ele é a base de todas as danças, né? Então, todas elas têm que fazer o balé. Mesmo que ela vai dançar o contemporâneo, mesmo que ela vai dançar o jazz. Então, é assim que funciona na nossa escola. E aí, você me falou também ali nos bastidores que você tem formação docente voltada ao público infantil. Isso. Além do balé, né, de todo esse trabalho já de ter a carteirinha, o registro como bailarina profissional, eu também sou professora de educação física. Então, eu sou graduada em educação física, tenho pós-graduação em educação especial e mestrado em educação. Então, essa é a minha formação estudar também. Com 3 aninhos de idade. Falando pra gente também nos bastidores, conta pra nós, pra quem está assistindo, as idades que pode começar, cada modalidade. Então, o balé, ele inicia com 3 anos completos, né? Aí, a partir dos 6 anos, aí ela já pode entrar em outras modalidades, como o jazz, a ginástica rítmica e o balé contemporâneo. E os meninos? Então, a nossa escola, ela é exclusiva para meninas, a gente não atende os meninos, né? Então, assim, para você atender os meninos, além de uma outra formação, você também precisa a parte estrutural. Então, hoje, a gente resolveu se desenvolver, né, empenhar, aprimorar somente o trabalho para meninas. E você estava explicando também a diferença entre clássico e contemporâneo. Então, a nossa escola, o balé clássico, ele é de formação, né? Então, ela vai passar ali durante 9 anos. Então, a partir dos 6 anos de idade, porque com 3 ela vai entrar no balé criativo, né? Que a gente chama de baby class. Então, no baby, ela vai ser trabalhada toda a parte de coordenação motora, flexibilidade, ritmo, lateralidade, destreza, a interação social, toda essa parte, né? A primeira presença em palco ali. E depois, dos 6 para os 7 anos, ela vai começar realmente o balé de formação. Então, ela vai participar durante 6, mais um tempinho, né? Então, com 6 anos completos, 7 anos, ela entra na formação e daí ela vai fazer primeiro ano, segundo ano, até o 9º ano, que daí depois vai chegar a formatura dela e ela vai sair com o diploma. Que você falou pra gente de uma conquista, né? A sua aluna. É a conquista maior que a gente teve na nossa escola, né? É a aluna Manuela Cardoso. Então, ela passou por uma seletiva e entre 4.300 meninas do Brasil todo. Então, eu falo que foi uma conquista maior do que um vestibular
de medicina, né? Foi Com certeza. bem difícil, foram 2 dias de eliminatória lá no Bolshoi mesmo, e dessas 4.300 meninas, só 20 permaneceram, e hoje ela é aluna regular da Escola do Teatro Bolshoi. Que maravilha, né? Dá um orgulho. Os bebês, né? Tá com quantos anos? A Manu tem 9 anos. É um Tão prodígio, novinha, né? já Tão conseguiu. novinha. Aí esse ano a gente vai participar novamente, né? A gente foi classificada com 7 coreografias para o Festival de Dança de Joinville. E durante o festival eu tenho mais alunas este ano que vai estar fazendo também outras seletivas para tentar. Como contribui para o desenvolvimento, assim? Claro que quem só pôde começar mais tarde vai desenvolver do mesmo jeito, mas quando começa pequenininho, a minha afilhadinha, ela faz em outra cidade. Gente, como desenvolve? Como ela já está desenvolvida? E começou baby class. Começou. Então, assim, quando a criança começa mais nova, né? Não que em outras idades isso não vai acontecer. Não, mas pode ser que seja mais intensificado, né? Além dessa parte que eu falei que do trabalho ali, da coordenação motora, lateralidade. Então, assim, as habilidades motoras básicas da criança que vai ser trabalhado, ela vai ser trabalhado também o cognitivo, o social. Por exemplo, dentro dessas competições, a gente tem alunos já com 6 aninhos que já participam de competições. Então, assim, por exemplo, ela vai para uma competição, além de lidar com a parte psicológica, a motora, que sem a motora ela não vai conseguir apresentar, é trabalhado também interação social. Ela vai para outro país, é trabalhado a moeda, como se comportar, entendeu? Toda essa parte. Então, é um envolvimento muito grande. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma aluna que mora na Austrália. Ela não está lá para dançar, mas ela fala assim, o depoimento de que tudo que ela viveu durante o balé e tudo que ela aprendeu foi para a vida dela. E se ela não tivesse passado por isso no balé, talvez ela não conseguiria ter ficado lá, longe da família. Porque elas começam a viajar muito cedo, né? Então, aprende muita coisa. Eu tenho meninas que se formou comigo. Não, e o fato de ser só para meninas também facilita a confiança dos pais nessas viagens, sim. né? E aí toda essa sua trajetória como docente da área infantil, como professora de balé, como bailarina, trabalhando com essas crianças a partir dos 3 aninhos, que trouxe você para o nicho evento infantil, casa de festas? Isso, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, né? Então, assim, eu trabalho com as crianças no balé, na escola, e daí eu e meu esposo, que é o Márcio, né? Ele é meu sócio, a gente conversou, né? E daí a gente foi pensando e foi amadurecendo essa ideia. E a gente falou assim, não, vamos realmente focar no buffet, e até o meu nome veio pela referência do balé, né? Então, a gente continuou o mesmo nome, né? Mas daí ficou Corpo de Balé Taína Mateus e Buffet Infantil Taína Mateus, para fazer essa ligação com as crianças. Porque muitos pais já me conheciam e conhecia o trabalho que eu faço com as crianças. Então, foi uma maneira de relacionar o nome. Mas foi por causa disso. Quantos anos o buffet já tá? O buffet, o mês passado, ele fez 5 anos. Então, é o nosso presente. Então, Taína, vamos esclarecer aqui pro pessoal que às vezes não conhece, que quer saber mais um pouquinho sobre a sua casa de festas. A partir de quantos anos que a gente pode contratar para fazer uma festa lá? Não tem idade. A gente trabalha com festas, desde festas infantis, como para adulto, 50, 60, 70, a idade que você quiser. Então, se a Baby Bella nascer, a gente querer fazer o mesversário... Também pode chá de fralda, chá de revelação. Tem o pré. Dá pra fazer o pré, chá de fralda, chá de revelação também? Sim. Olha que bacana. Sim. E festa de adulto também, gente? Festa de adulto também. Eu quero ir lá. Os próximos, vamos pensar nisso. E Já. Pode brincar lá também, adulto? Pode sim. A gente tem vários brinquedos, né? Então, a gente atende desde bebê até adultos. Então, a gente tem, por exemplo, não é porque você vai numa festa infantil que o adulto vai sentar na mesa e vai esperar a criança brincar. Não, na nossa casa, os adultos brincam. Então, a mamãe e o papai brincam com a criança, até mesmo com o vovô. E a titia também? Usa madrinha? Todo mundo. Normalmente, a criança vai pegar você e colocar no brinquedo mais radical. Então, quer dizer que lá eu posso soltar minha criança interior? Pode, totalmente. Liberte sua criança interior no buffet Taína Mateus. A gente já fez festas, né, para adultos, 40, 50, 55 anos, com DJ, sem DJ, depende do pacote, né, de como você quer que agrade.
agrega, perdão. No caso lá, você vai ter o buffet, você providencia o buffet e os brinquedos. Isso, o buffet com espaço, né? Os Isso. brinquedos e daí todas as pessoas que vão trabalhar nesse dia. Certo. Desde a recepção, monitores, garçom, cozinheira. Aí o que vai diferenciar, né? No caso da mamãe, quando ela for contratar o nosso buffet, é o cardápio que vai ser servido. Então a gente trabalha com 4 tipos de cardápio e daí ela vai fazer a escolha de qual ela quer pra festa dela. Vai estar tudo organizadinho. E a decoração daí fica por conta da Fica pessoa. por conta da mamãe. Ela pode escolher a decoradora, a gente passa pra ela, né, todas as indicações das parceiras que tem no buffet e daí ela escolhe, porque daí ela pode escolher todas as peças que ela quer. Você tem o som da casa. Isso. E se eu quiser contratar um dos colegas DJ, Sim, também pode. É Já aconteceu, só- né, de ter festa lá que elas contrataram o DJ também, tá pra nós, hein, gente? os adultos. Muito bom. E você já tinha essa ideia de fazer tão amplo? Ou você fez pra festa de criança e depois abriu o leque? Foi isso? Não, no primeiro pensamento a gente pensou mais voltado para criança e daí foi surgindo a necessidade do mercado, né, das pessoas interessadas. Faz assim. Então, assim, a procura indicou que a gente pudesse fazer mais coisas para mais idades. Até quando a gente iniciou, nossos brinquedos eram voltados mais para as crianças e a gente começou a observar, né, especialmente assim, os adolescentes, os jovens e os adultos que a gente não queria que ficasse sentado sem brincar. Então hoje o nosso buffet é o mais completo, né? Então a gente tem brinquedos desde os bebês até os adultos. E as datas, Taína? Que dia da semana, em que horário a pessoa pode te contratar, pode contratar a sua casa e ir lá fazer uma festa? Então, você vai escolher a data. Então, assim, tudo vai depender também da nossa agenda. Então, normalmente, o final de semana acaba primeiro. Então, vamos supor, uma mamãe tá grávida, já tá pensando em fazer uma festa, ou assim, de um ano para outro. Então, o que acontece também, assim, às vezes até na própria festa, ela já contrata a festa pro ano que vem. Então, os sábados e os domingos são os mais procurados. Então, assim, a agenda acaba primeiro aos sábados, depois domingo, aí vai passando pra sexta, quinta, mas tem aquelas pessoas que também fazem festa durante a semana. Então, a gente tem, às vezes, mês que a gente fecha todos os dias. O ano passado mesmo, a gente fechou um ano com 270 festas. E se de repente a mamãe for uma profissional do evento que quer fazer uma festa na hora do almoço da segunda-feira e tiver agenda na casa? Sim, aí é assim, o dia é seu. Você vai escolher o horário que começa. Então, assim, tem os pacotes, né? E o tempo de duração, existe pacote de 3 horas, de 4 horas, mas o horário de início é a mamãe que escolhe. Ah, que maravilha. Um Flexível. dia fica reservado para quem... pra pessoa contratante, né? E ela escolhe o horário que Contratante. quer começar a festa. Então, o contratante tem uma tranquilidade de ter o dia. Ela pode ir lá antes, pode ajudar a organizar alguma coisa. Como é que é isso? Aí, normalmente, né, as decoradoras vão no período da manhã, Isso. a mamãe vai lá, leva as lembrancinhas ou alguma coisa a mais que ela quer colocar na festa, né? E daí eles vão organizar tudo, e depois que a decoradora sai, a gente passa por outro momento, que é o momento de higienização de tudo, né? E daí, mais ou menos em torno de 15, 20 minutos antes da festa, a mamãe chega pra realizar algumas fotos. A gente tem a entrada especial do aniversariante. Então, assim, quando a família chega, né, há uma recepção pra eles ali, uma entrada mais especial, e daí começa a festa. Aí o tempo de duração é o pacote que ela escolheu. Dá pra fazer uma rave infantil lá? Sim, que delícia. A gente trabalhou também com o carnaval para as crianças, né? Trabalhando também a noite do pijama, já deixando os casais assim mais à vontade. A gente ficou com as crianças e eles dormiram no buffet. Então foi bem legal também. Dá para os amigos juntarem e fazerem um Vale Night, deixa lá os bebês na noite do pijama, Vale Night. Sim. Gente, fica a ideia aí, ó. Amigos que queiram sair para um Vale Night, faz a noite do pijama lá no buffet da Taína. E o que Ficaram bem acontece cuidados. também na Semana da Criança é que a gente recebe as escolas, né? Então, assim, tem pacotes que a gente fecha com as escolas, independente se é particular ou quanto do município, e a gente faz a recreação. Então, assim, nessa semana há bastante movimento, né? Porque daí a escola, às vezes, leva no período da manhã e no período da tarde. E tem as recreações abertas, né? Pro público. Então, a gente define um dia e um horário e o pai vai levar a criança lá, que normalmente é nas férias. Te perguntar, como é que funciona agora essa época de férias, né? Chega julho, os pais, na maioria, estão trabalhando bastante ainda, né? Não, diferente das férias de dezembro, que alguns Isso. conseguem pegar umas férias, né? E tem mais flexibilidade. As férias de julho tá todo mundo a milhão trabalhando, né? Então, aí tudo depende da nossa agenda, né? Então, assim, tem férias que a gente não consegue fazer
recreação, porque daí tem festa todos os dias. Então, no dia de festa, a gente não faz mais recreações. Então, assim, a agenda estando liberada, né, que a gente não tem festa naquele dia, a gente consegue planejar a recreação também. O pessoal procura pra juninas? Pra juninas, não. É mais voltada mais pra recreação e festa infantil mesmo. Como que é a tua equipe? São vários recreadores? No caso das crianças pequenas, uma festa só de criança, tem uma idade por conta de necessidade de acompanhamento? Como é que funciona? Sim, no caso ali, especialmente dos monitores, é um diferencial da nossa casa também, onde a gente recebe muitos elogios da família e dos convidados, porque os nossos funcionários, eles são mais capacitados, né, pra estar ali. Então, assim, é a questão dos monitores. A maioria ou são estagiários ou são professores. Então, é uma diferença, né, pra se trabalhar ali com a criança, tudo certinho. Então, assim, a gente tem a equipe, a recepcionista, que vai estar ali recebendo, né, cuidando dessa criança. Então, fica uma pessoa na porta o tempo todo, essa criança não sai, porque a gente recebe muitas crianças que vão até o buffet sozinhas. Então, não é acompanhada por pai e mãe. E tem daí os monitores, então a quantidade de monitores, né, e a parte assim, acadêmica ali do professor, ele é mais, digamos assim, dividido pela faixa etária. Então, eu tenho aqueles monitores que tem um perfil mais para os adultos, né? Eu tenho monitores com perfil que trabalham mais com as crianças, eu tenho aqueles monitores que ficam mais com os bebês, até para acompanhar essa criança ao banheiro, né? A gente também faz a hora do piquenique, então é a hora que vai o salgado para a mesa dos adultos, a gente para todos os brinquedos, faz a higienização com álcool na mãozinha das crianças, e daí os monitores servem todas as crianças juntas. Então, assim, porque se você deixar uma criança de 5, 6 anos no buffet sozinha, o que vai acontecer? Ela vai brincar a festa toda e ela não vai comer. Então, exatamente. A gente faz essa pausa, né? Então, a gente faz a hora que a gente chama a hora do piquenique, e daí serve todas as crianças juntas, aí elas comem, aí vai retornando aos brinquedos. E por ser a hora do piquenique, você dá um motivo especial para que eles parem, para fazer um piquenique com os amigos. Isso, porque às vezes a criança não quer comer sozinha, e ela vê o amigo comendo, aí porque assim, ela não quer parar só ela de brincar. Às vezes tá na mesa com a mãe, mesmo a mãe estando, mas ela não quer ir lá na mesa pra comer porque todos os amigos estão brincando. Então, nessa pausa, se ela não quer ficar ali na hora do piquenique com as crianças, ela retorna com a mamãe, pode comer com a mamãe e depois retorna a brincar com os amigos normalmente. Ela não quer perder nada. Ela não quer perder nem um segundo. E aí você tem que trabalhar essa psicologia, que é um motivo especial pra que ela pra fazer essa pausa. Mas se eu tivesse lá, eu também não pararia, não. Qual que é o brinquedo mais disputado lá? A realidade virtual e agora o Big Bang. Como é que é o Big Bang? O Big Bang, ele é... Vou dar um exemplo da exposição. Ele é como se fosse o kamikaze, né? Então, são 2 cadeiras, né? São para 4 pessoas. E as cadeiras vão girar em sentido opostos. Então, ele é um brinquedo que tem um giro de 360 graus. Então, a pessoa vira de ponta cabeça. Lá. E realidade virtual, ele vai colocar o óculos, o fone, tem a interação dos controles e ele vai escolher o cenário que ele quer entrar. Então, um exemplo, ele escolheu montanha-russa. Então, ele é 3D, então é realmente como se a pessoa estivesse na montanha-russa. E quem tá de fora vai ver pela TV o que ele tá vendo em 3D. Muito legal. O pessoal fica todo assistindo, né? Fica a tela assistindo. Enquanto a pessoa no meio tá da festa vai escutar alguém gritando. E quais brinquedos você tem pra bebê? Pra bebê, a gente, além do nosso berçário, né? A gente tem a área baby, a gente tem nosso camarim de fantasias e a pintura facial, a gente tem o nosso parquinho com vários brinquedos, a gente tem nossa casinha infantil, que as meninas amam, aí tem os brinquedos compartilhados, né, de cozinha, os carrinhos, bonecas, esses mais brinquedos assim, pra eles pegarem na mão. A gente tem o pula-pula, tem a cama elástica, tem o tombo da alegria e tem o nosso brinquedão. O nosso brinquedão, ele é o maior brinquedo da região, então assim, dá pra passar pelas sequências tanto aéreas, né, como brincar na parte lateral que tem toda a parte do brinquedo. E além da realidade virtual também, que além dele ser um brinquedo para adultos, a gente tem cenários a partir de crianças de 2 anos. Os bebês conseguem ir a partir de quanto tempo? Sim. Normalmente os pais deixam as crianças ir sozinha para o buffet sem acompanhar depois dos 3 anos. Agora com a mãe, desde bebezinho, ele vai conseguir brincar normal. Tem uma partezinha lá que a gente atende, né, que ficam os brinquedos distribuído mais ou menos por faixa etária, né? Então, que os pequenininhos vão ficar ali naquela parte, né, concentrados. Né? E assim, independente do lugar que a mãe esteja sentada no buffet, ela vai conseguir ver a sua criança brincando, independente qual brinquedo ela vai estar.
Então, ela tem uma visão total do buffet. Conseguindo sentar e ficar de pé. Sim. 6 meses eu e Bela estaremos lá. Bela já tem planos pra ir lá. A Carol, ela quer saber se ela já pode ir com a Bela na barriga. É isso? Pode sim. É Pode porque, sim. na verdade, acho que eu tenho a minha criança interior mais aflorada do que a minha bebê. Não, pode sim. A gente tem brinquedos seguros pra você até você ganhar bebê. Você falou do tombo da alegria. O tombo da alegria é aquele que fica sentadinho e cai nas bolinhas assim, que Isso. alguém acerta o alvo? Isso. Gente, meu sonho. Eu acho que a gente vai E que tem lá a um dia. adrenave para os pequenininhos também, né? Então, ele é como se fosse uma roda. A criança fica sentada nas cadeirinhas e o monitor vai controlar a velocidade de direção de acordo com a idade. Então, ele vai girar. Ele vai girando. Então, ele gira para os 2 sentidos, né? Para frente e para trás. Então, no caso dos pequenininhos, né? O monitor vai girar bem devagarinho e é como se fosse uma nave espacial. Se tiver recreação, avisa. Sim. Que a gente vai. Tem que marcar uma visita, a gente lá ver ao vivo esses brinquedos, experimentar ao vivo esses brinquedos. Não é? E os adultos vão mais aonde? Os adultos vão mais no realidade virtual e no Big Bang, né? Que é a sensação agora, né? Por ele virar, né? Então, é um brinquedo mais radical. E é o primeiro brinquedo do Paraná que chegou na nossa casa. E é um brinquedo que, como diz, forma fila. De adulto ou tem que ser adulto tudo aqui do nosso padrão, assim, de tamanho? No Big Bang, no Big Bang ele é até 400 quilos. Ah, é que por pode estar nas quilo, não é por cadeiras. altura. Isso, não é por altura. Aí, a idade mínima é 5 anos, completo, pra ir no Big Bang. Só pra explicar, né, pra quem tá assistindo, a nossa Isso. altura aqui das 3 aqui, ó, 1,5 m, um pouquinho mais só. Em torno de 1,5 m. Em torno de 1,5 m A gente disfarça bem lá, a Taína não vai nem achar a gente lá no meio da criançada. Eu vou perder vocês lá no meio. Curiosidade, colocar um já balão. teve adulto que deu mais trabalho que criança? Tem, assim, adultos que, vamos supor, né? Não quer ir embora também, quer ficar brincando o tempo todo. Mas tem a hora do eu tenho piquenique. aquelas crianças também, né? Que dói o coração, mas que vai embora chorando, né? Porque não querem ir embora. É um lado bom, um né? lado positivo. Que você Eles aproveitou gostaram. muito. Já teve algum pedido inusitado? Por exemplo, a pessoa contratou pacote de 3 horas e aí ela quis dobrar o pacote. Não, é assim, às vezes até, né, algumas mamães se arrependem de pegar um pacote de 3 horas, né, porque depois lá quem nunca fez, né, vê que é muito bom e daí quer alterar. A gente não consegue alterar no andamento da festa, porque assim, é passado uma ordem, um cronograma, então assim, é seguido tudo um checklist dentro da cozinha e até mesmo com os monitores, com o garçom. Então assim, até a contratação dos funcionários é de acordo com o pacote que você escolheu. Se você quiser mudar até um dia antes da festa, a gente consegue alterar o pacote, mas aí no decorrer da festa não dá por causa de toda a organização estrutural e da cozinha. Então tem que ir embora chorando mesmo. Ou prestar atenção Ou antes e prestar lá fazer atenção uma. antes. Ir lá Isso. dar uma A gente espiadinha. conversa certinho. Uma espiadinha né, na festa de explica. alguém. Não, quero modificar o pacote antes que seja tarde. É possível, Taína, fazer isso? Olhar lá o salão Sim, pronto? Sim, Uma sim, tem visitinha? bastante mamães, né, que querem fazer uma visita, conhecer o andamento, por mais assim que hoje a gente recebe também pedidos de orçamento pelo telefone, né, WhatsApp, mas a gente sempre gosta que a família vai até o buffet para conhecer, a gente explicar certinho, detalhes por detalhes, que eu acho que isso é muito importante, a mãe tem que estar tranquila no dia, porque a responsabilidade é toda do buffet, então você contratou uma festa, a gente quer que tudo isso saia corretamente, né, então por isso que a gente vai, organiza, a mamãe vai, a gente mostra pra ela tudo certinho, explica os pacotes, né? Então seria isso, mas aí ela vai, conhece, a gente explica brinquedo por brinquedo, explica novamente pra ela, né, essa hora do piquenique, que às vezes a mamãe não sabe como que acontece. A gente também faz a entrada especial do aniversariante, então o aniversariante desce por uma escada, num tapete vermelho, então assim, tem todos esses detalhes que a gente senta pra conversar com a mãe. E lista, por Então. exemplo, ela fechou pra 50. Mas aí na semana a criança está convidando todo mundo. Tem O que acontece? Vai ter que estar com quantos dias que ela tem que te preparar de antecedência, porque eu acho que isso é importante, né? Sim. Quantos dias de antecedência ela precisa te apresentar essa nova lista? Então, tudo vai depender da quantidade de pessoas que vai alterar. O que acontece muito é as mamães fecharem esse pacote para 50 pessoas. Então, quando ela fecha um pacote para 50 pessoas, ela já ganha 15 cortesias para crianças até 10 anos. Então, a lista dela já vai ser 65 fora a família, né? Sim. Então, são cortesias também, aniversariante, pai, mãe e irmãos da criança. E todas as crianças até 2 anos. Aí, vamos supor, a minha lista, Taína, além das 15 crianças e das 50 pessoas,
passou, é o que a gente chama de excedente. Então, assim, se ela tiver ali na lista dela, passando umas 3, 5, 10 pessoas, aí eu vou falar pra ela acertar esse excedente só após a festa. Então, se realmente essas pessoas forem, ela acerta o excedente. Se não, ela permanece com o mesmo pacote. Agora, se ela já tiver uma certeza que vai aumentar 20, 30 pessoas, aí ela precisa passar pro buffet pra gente organizar certinho, tanto a parte de cardápio quanto de funcionários. Com quanto tempo? Até 2 dias. É que tem a questão das faltas também, né? Às vezes Isso, ela convida, mas não vai. 50, aí, às vezes, então, ela compensa 4. uma pra outra. Porque pra gente, não importa o nome, né? Quem vai estar na lista. E sim a quantidade de pessoas. Então, às vezes, ela acaba substituindo, né? A pessoa que faltou da pessoa que veio a mais. Não ia até assistir esse episódio do podcast, né? Agora já sabe tudo que tem. Agora ela vai. Com certeza os 30 que surgiram, eles vão querer ir também. A gente não sabia da cortesia. Sim, existe o pacote. Quando você contrata, é o que a gente chama de um pacote básico, né? Que é para 50 pessoas. Você ganha mais 15 cortesia para crianças até 10 anos de idade. Encaixar os amiguinhos da escola, né? Sim. É porque você vai conseguir convidar família, por exemplo, de amiguinhos da escola ou de algum grupo, né, em que a criança está participando ali. Às vezes a gente precisa, né, colocar. Eu como mãe, né, eu falo já, a gente já pensa nisso, né? Fala, poxa, eu queria colocar, mas não vou poder levar mãe, pai e tudo, porque é muito a quantidade, né? Então a gente dobra ou triplica. E aí tem um irmãozinho e aí, enfim, a coisa só aumenta. Então é interessante a gente saber essa questão da cortesia para essas crianças que às vezes a gente quer ter algumas a mais ali fora a família. Isso. Muito bom. E você falou que é o pacote básico. O mínimo é 50 pessoas? Ou não, o mínimo é 30. Então, assim, os pacotes iniciam a partir de 50 pessoas, né? Então, os pacotes, sim. Mas se você falar assim, Taína, eu quero fechar uma festa, mas eu não chego ao número do pacote, né? Que é esse pacote básico para 50 pessoas. Eu posso fechar uma festa com menos pessoas? Pode. Aí ela não vai ter essas 15 cortesia, mas a gente realiza a festa a partir de 30 pessoas. Então, por exemplo, eu vou fechar um pacote para uma mãe, para 30 pessoas, ela vai pagar o valor individual. Aí é independente a idade. Então, assim, ela vai ter a cortesia de pai, mãe e irmãos e as crianças até 2 anos. Aí, a partir de 2 anos, a gente contado daí 30 pessoas. É independente. Aí, o que acontece? Ela vai pagar por pessoa e não por pacote. É interessante Isso. também. Mas é válido, abrange, né? Quem não tem essa quantidade, né, de 50 pessoas, às vezes família pequena, uma família que mora aqui, mas não tem outros familiares aqui, né? Apenas um núcleo. Sim, então, você consegue abranger esse pessoal também. Aquelas pessoas que vieram de fora, o que acontece também é a gente fechar bastante festas para as pessoas daqui da região também. Então, a gente fecha Alto Paraná, Nova Esperança, Planaltina, Tamboara, Paraíso do Norte, São Carlos. A gente atende a região toda. Muito bom. E no caso do cardápio, o que você oferece e o que mais sai de cardápio? É salgadinho mesmo? Tem outras opções? Como é que você trabalha? A gente tem 4 tipos de cardápio. Os 4 tipos de cardápio, o nome são Pincel Kids, né? Que é o pacote escolar, que ele é um pacote um pouco mais simples. Depois a gente tem um aquarela. Então, esses 2 são pacotes de 3 horas. E depois a gente tem mais 2 pacotes que são pacotes de 4 horas. Que é o arco-íris e o sol, que é o mais completo que a gente tem no buffet. Então, assim, o que é servido entre esses pacotes? Além da entrada, que aí vai depender tudo do que você escolher. Mas sim, assim, no modo geral, o que vai ter? A gente tem aqueles pacotes com cachorro-quente, hambúrguer, mini pizza, batata smile, nuggets, a pipoca. Aí vai ter a parte dos salgados, aí os salgados fritos, salgados assados. Tem pacote que tem festival, então eu tenho crepe, eu tenho o sanduíche natural. Então tudo vai depender do pacote que você escolher. E tem o pacote arco-íris e o sol, que tem as massas daí, né? Então, o arco-íris a gente tem o penne, e daí no sol a gente tem até as carnes, os escondidinhos, né? Então, tudo vai depender do que a mãe escolher. Eu pergunto porque a criança geralmente vai no salgadinho, mas, Isso por exemplo, tem em todos os pacotes. Uma festa, por exemplo, para adulto, o pessoal já pede, às vezes, uma massa, já alguma coisa mais, né, um pouco diferente, né? Por isso a pergunta. Também tem essa opção também. Muito bom. O que a Taína mais degusta? Olha, eu sou suspeita a falar, porque eu gosto de tudo.
tudo. Eu também gostei desse cardápio. Eu fiquei Tem a parte dos me doces, perguntando bolo. por que a gente grava depois do almoço. A gente fica com fome de novo. Ainda no tema adulto, os papais, eles gostam às vezes de um chopinho, né? Sim. Como funciona? Ele pode contratar esse chopp e levar lá? Pode. Tem família que contrata o chopp, né? Por facilidade. Às vezes é um número maior de pessoas que vão consumir. E existe aquelas pessoas que são poucas pessoas que vão consumir a bebida alcoólica que às vezes preferem levar a cerveja. A única coisa que a gente pede é que se for a cerveja não pode ser a garrafa e tem que ser a lata. Se ela for levar quente, a gente pede para levar um dia antes e a gente coloca para gelar. Tem também, se ela quiser que o buffet compre e depois ela também tem essa opção, ou a opção do chopp. Você oferece ainda a opção de, pra ele, se ele precisar, você deixar disponível. Sim, especialmente essas pessoas que são de fora, né? Ou às vezes aquela família que é mais corrido durante o dia, não consegue fazer. Então, assim, ela quer mais comodidade, né? Então, aí a gente faz esse trabalho pra ela também. Paz. Ficou pra vocês aí incrível. Eu queria te perguntar dos bolos e dos docinhos. Daí fica por conta Do da buffet. também. Sim. E aí, assim, como que funciona? Então, ela vai estar inclusa lá naqueles cardápios, a parte de doces e o bolo, né? Então, dependendo do cardápio, tem a quantidade de sabores que você vai estar na sua escolha e o bolo também. Então, tem uma tabelinha com vários tipos de sabores, você vai escolher o sabor do bolo. Então, ele já vai cortadinho, já vai para a mesa dos convidados. Mas nada impede também, se você quiser levar o que a gente chama de doce personalizado, para colocar na mesa do parabéns, também pode. Então, a festa completa. E assim, achei muito legal que o buffet é completo pensando nos pais, mas a realidade é que a festa de criança, ela pede o cachorro quente, o docinho, sabe? Aquele brigadeiro, aquele beijinho. É tudo de bom, né? Tem que ter na festa, né? E a gente às vezes conversa, né? A festa de um aninho, geralmente ela não é para a criança, né? Ela acaba sendo para os pais uma comemoração desse um ano de vida mudada aqui. A gente até chegou a comentar, né? A Fran falou que, na verdade, a vida ela é feita de ciclos. Sim. E esse primeiro aninho, por mais que não seja pra criança, é pro pai comemorar aquela vitória de um ano vencido, Exatamente. né? Nasceu um pai e nasceu uma mãe há um ano. E eles superaram muitas coisas juntos nesse primeiro ano. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas por que a gente vai fazer festa? Por que o fulano vai fazer festa de um aninho da criança? A criança nem aproveita, tá dormindo na hora do parabéns. Esse pai e essa mãe, eles passaram aí 12 meses de superação. Sim, é um crescimento, né? E é uma comemoração pra eles também, né? Então, sim, é o que eu sempre deixo para todas as famílias. A gente tem que celebrar a vida. São momentos únicos, né? Então, mas é um aninho. Mas o ano que vem não vai voltar esse um aninho. Não vai ter como ela voltar e fazer a festa de um aninho. Passou, então a gente tem que aproveitar. Com saúde, com responsabilidade, mas a gente tem que sorrir, tem que brincar. Falando em brincar, qual que é a brincadeira que ela mais brincava quando era criança? Eu brincava de dançar. Já queria ser bailarina? Eu queria. Na minha época, eu falava assim que eu queria ser paquita. Não tinha paquita preta, né, negra. Aí surgiu a bombom, né, naquela época. Mas assim, é o sonho da criança, né, da baixinha, digamos. E era aqui em Paranavaí? Eu morava em Nova Esperança. Nova Esperança. Eu morava que vizinho. E com quantos anos você começou a fazer balé? Eu comecei com 8 anos. Aí eu era bailarina e também eu fui atleta, né? Então fazia as duas partes. Tem filho? Eu tenho um casal. Eu tenho um menino, né? Que agora dia 29 vai fazer 8 anos. E eu tenho uma menina que completou esse mês também 11 anos. Qual o nome deles? Cauã e Yasmin. E a Yasmin é bailarina? A Yasmin é bailarina. Ela começou com quantos aninhos? A Yasmin nasceu na sala de aula. Ela dançava na barriga, né? Ela dançava na barriga, às vezes nem tinha idade. Dançava na barriga. A turminha de 3 aninhos estava entrando ali, ela nem tinha 3 aninhos, ela entrava junto. Ai, que amor. E como é que é a relação deles com essa casa de festa, gente? Que é o quintal da casa deles? Eles amam, né? Eles gostam, eles falam como diz as crianças, é tudo de bom e mais um pouco. Que delícia. Não enjoa? Não. Já pensou a mãe? Falar, minha mãe tem uma casa de festa e eu posso curtir à vontade. Pode curtir à vontade. Então, na hora da festa, não. Eles, na verdade, assim, eles só vão realmente se eles são convidados. Durante o dia, quando não tem festa, eles estão no buffet, mas eles só vão nas festas que eles são convidados. Mas a graça é brincar com outras crianças, brincar com outras crianças. Sobra agenda pra eles levarem os amigos? Então, normalmente eles chamam os amigos nas recreações, né? Que daí forma aquela panelona, né? Especialmente da escola e vai todo mundo junto. Que delícia, Quem gente. testa os brinquedos pra trazer os brinquedos pra cá? Eu. Que
maravilha! Essa parte passa por mim. Se você tiver dificuldade pros próximos, quiser convidar a gente pra ajudar, a gente ajuda. Aí, normalmente, assim, durante as festas, a gente vai, sabe, perguntando pras crianças, ai, que brinquedo que você queria? O que você acha desse? Então, assim, é uma interação com eles também pra gente trazer novidades. Que delícia. Nossa, e na verdade traz, assim, uma memória afetiva que vai pra vida inteira, né? Sim. Na minha época, teve uma fase que teve uma casa de festas, assim, que tinha recreação. Tastic Park, você lembra? Na frente do Eu não era daqui, né? Você não era daqui? Eu não era daqui. Alguém lembra? Ninguém lembra? Eu vim de fora. Fantastic Park, era ali na frente do antigo Quilinho. Quando eu cheguei aqui, esse local, eu sei onde que é. Esse local ainda tinha fachada, mas não funcionava mais. Isso era tudo de bom. Passar o sábado, o domingo, você pagava lá, sei lá, R$60 ou R$40 e passava o dia. Você podia comprar o lanchinho. Eu brincava com criança de tudo quanto é lugar. Era muito bom. E qual momento que a criança, Taína, resolveu virar professora de balé? Então, eu acho que, assim, essa parte da professora de balé foi porque eu iniciei, né, com 7 anos. E eu falo assim, que a minha professora foi minha inspiração. Então, assim, ela cutucou dentro de mim, né, usando essa palavra. Então, assim, desde pequena, antes de eu terminar minha formação, eu sempre fui auxiliar. Então, eu sempre queria estar lá junto com ela, ajudando, auxiliando. E daí, eu morava em Nova Esperança e eu vim apresentar num festival de dança aqui em Paranavaí. E aí, tinha uma pessoa na plateia assistindo esse espetáculo e me chamou, me contratou, né, pra dar aula, que antigamente tinha escola que se chamava Ritmo aqui em Paranavaí. Então, eu vim com esse convite, só que eu não tinha terminado de estudar ainda. Então, isso eu tava no 3º ano. Eu vinha e voltava de circular, comecei a ministrar aulas aqui e eu também comecei a entrar em projetos sociais. Então, assim, eu trabalhei no SECAP, né, que atende as crianças carentes. Então, eu fiquei no SECAP durante 10 anos. Trabalhei na Casa da Criança também. Então, assim, os 2 lugares que eu iniciei foi o balé e também eu aplicava o balé até dentro do SECAP, né? Então, eu trabalhei no SECAP. Aí, eu passei no vestibular e comecei a ministrar, né, a faculdade aqui e fiquei de vez. E aí se mudou pra... Se mudei, eu trouxe meus pais e depois casei. Já trouxe a família inteira? Eu trouxe e minha já mãe e ficou meu pra pai. cá. Ele era de Terra Rica, agora é daqui. Que bom que vocês vieram. Você já pensou em ir para competições fora e deixar essa vida de professor, ou a professora fala mais alto no coração? Eu acho que a professora fala mais alto, porque assim, na dança, em um determinado tempo, você tem que fazer uma escolha. Ou você segue a vida como bailarina, ou você segue a vida para ser professora. Não dá para você fazer as duas coisas corretamente. Então, assim, eu acho que passei por essa escolha, mas a professora ali falou mais alto. E falando em escolhas, em qual momento você escolheu trabalhar com festa? Qual foi aquele momento que acendeu a luzinha? Ah, chegou o momento. Eu gostava muito de brincar com as crianças do balé. Então, assim, vamos fazer a noite do pijama, que eu fazia também no balé. Vamos fazer uma recreação, por trabalhar recreação também dentro da escola, em clubes, né? Então, aí é uma outra linha, né, que a gente queria abrir uma outra empresa, né? Eu e meu esposo. E daí a gente conversando, já que eu gosto tanto com crianças, já que eu trabalho, então vamos fazer uma casa de festas. A gente sempre gostou de festas. Então, assim, quando a nossa filha era pequena, né, a gente consumia festas infantil e a gente foi vendo, isso é legal, isso é não legal, em ter numa casa de festa, isso é bom ou isso não é ruim. Então, aí a gente falou assim, vamos abrir a nossa e vamos fazer. E deu certo, graças a Deus. Fizeram um processo de observação. Isso. De captação de informações e foram amadurecendo até chegar no projeto que vocês têm hoje. Que também está em constante... transformação. Vai pegando o feedback da criança. É importante pegar o feedback da criança, né? A gente também tem o feedback das mães, né? Então, toda festa, independente do pacote, a mãe vai fazer uma avaliação. Então, tem uma série de itens, tudo, desde estrutura, cardápio, alimentação, bebida, como foi o andamento da festa, e a mãe vai dar uma nota de 0 a 10 e depois ela vai colocar um depoimento, o que ela achou, o que ela acha que tem que melhorar ou não. Então, assim, tem esses feedbacks, então as mães fazem e graças a Deus nossas avaliações é tudo 10 ultimamente, tá muito bom. Parabéns. E dentro dessa proposta de feedback e dessa vivência na casa de festa, teve já alguma situação que te marcou, que aquela você não esquece? Eu acho assim, que tem aqueles momentos bons e tem um momento ruim, né? Vamos começar pelo ruim. Eu acho que a pandemia foi um momento ruim, eu acho que para todos que trabalham em festas e eventos, né? Que foi o primeiro que parou e o último que retornou. Então, assim, quando a gente chegava no buffet e olhava
tudo aquilo, aquele monte de luz, tudo apagado, sem ninguém, sem criança correndo, entendeu? Era assim, doía muito. Então, quantas vezes eu já cheguei lá chorando, sabe o que fazer? Desmonta tudo, vende. Não tinha o que fazer. Então, assim, é acreditar. Então, se você tem um sonho, você tem que acreditar que aquilo vai passar, que vai melhorar e batalhar para que isso ocorra, né? Então, assim, é um momento marcante, eu acho que para todo mundo que passou, né, por festas e eventos. E tem aqueles momentos felizes, né? Então, quando vem tanto a criança como a mãe fala assim, foi o melhor dia da minha vida. Então, assim, foi tudo que eu imaginava a mãe falar assim e mais um pouco. Então, assim, eu não esperava que fosse tudo isso. Então, assim, são frases, né, depoimentos de mãe que marca. Então, eu acho que é isso, a vivência, né? Porque você tá ali para realizar sonhos. Então, você tem que fazer da melhor forma possível. O financeiro, ele é importante, necessário e essencial para que a gente viva e caminhe, né? Mas isso vale muito mais do que o fator... Ele fica em segundo plano quando você vê que você realmente conseguiu atingir o sonho daquela família, né? Sim, por isso que a gente pensou nos pacotes. Então, assim, não é porque um tem menos que não vai fazer. Eu acho assim que a gente tem que agradar a todos. É o que acontece na recreação. Então, a gente não atende somente crianças da escola particular. A gente atende também as crianças do município. Então, assim, porque assim, eu... trabalhando na rede municipal, eu sei o que é a vivência, eu sei como que é aquela criança na escola. Então, não adianta eu cobrar um valor que eu vou cobrar numa festa particular, porque senão aquela criança nunca vai ter oportunidade de estar num buffet, de brincar. Então, assim, a gente também participou de um projeto que chama Semeando Leitores, que é junto com o Diário Noroeste e a Secretaria Municipal de Educação, onde as crianças do município tiveram que fazer uma redação. O tema era Natal, como você gostaria que fosse seu Natal. E todas as crianças de todas as escolas municipais participaram desse projeto. Então, assim, nós somos um dos colaboradores. E a menina que ganhou a redação pôde levar a sala inteira para brincar. Então, a gente abriu pra isso. E, assim, você olhar o sentimento daquelas crianças, tipo, eles chegarem lá e falar assim, uau, sabe? Antes de brincar em qualquer brinquedo, é um presente que você ganha ali, antes deles poderem brincar. A gente que se envolve em projetos que atingem essas crianças em situação financeira menos favorecida, a gente sabe o quanto é diferente para eles isso, porque às vezes uma oportunidade dessa é a única que eles têm em muito tempo. Sim. E às vezes eles têm uma oportunidade dessa dentro de anos apenas para poder frequentar um lugar como esse, ter uma brincadeira disponível como essa, né? Então, porque tem criança assim, gente, que é muito carente. Então, ela não tem oportunidade de frequentar lugares assim, de conhecer, de ter experiências assim. E é importante isso. Sim, então por isso que a gente trabalha, né? Tanto com o lado social, né? Como o lado particular, né? De festas aí fechadinha, né? Cada um para os seus convidados. Toda criança merece ser feliz. Né? Porque, assim, festa infantil, festa de adulto, às vezes tem temas. E quais temas mais saem, assim? Quais que são mais legais? Ou se teve algum que, de repente, marcou porque foi muito diferentão? Sobre temas. Então, os infantis, né? Então, assim, sai muito a Elsa, a Ana. Então, assim, são as fases que, assim, na TV também, nos filmes, né? Aí, assim, o que tem bastante é festa fantasia, pros meninos dos Narutos, né? Então, assim, são temas variados. Agora tá na fase também, especialmente quando a criança é pequenininha, o Jardim da Borboleta, o Jardim Encantado. Aí, assim, os adultos, além de anos 60, o que eles gostam, né? Ir à fantasia. Então, é bastante variado. Já fiz uma festa com 50 anos que ela escolheu ir de bailarina. É tudo, depende. Especialmente isso te marcou, né? Tema anos 60, revela idade? Não. Você vai aproveitar. A gente pode fazer. Making off? Pode! Vamos deixar uma dica para quem está nos assistindo, pensando em fazer, ou que de repente não tinha pensado ainda, mas agora acendeu aquela luzinha assim, vou procurar lá a Taína para fazer a minha festa. O que você deixa de dica para quem quer fazer uma festa? A minha dica é procurar um espaço que tenha qualidade, um bom serviço de atendimento, com brinquedos, né? Então, assim, a mamãe tem que ter, no horário da sua festa, ela ficar à vontade, não se preocupar com nada, com o que vai ser servido, se tem suficiente ou se não tem suficiente, se aquela mesa tá servida ou não. Então, assim, é ter a tranquilidade. Então, eu vou deixar aqui, né, o buffet infantil Taína
Taína Mateus, ela é um espaço ideal para sua festa. E esta pessoa que está nos ouvindo, que já não tem mais criança, de repente o filho cresceu, de repente, né, o netinho ainda tá por vir, né? Então, assim, vou querer fazer a minha festa lá. Então, posso fazer qualquer tema, vai ser divertida. A Taína não vai achar ruim, não. Vai receber de braços abertos para fazer de 50, 60, 80. E vou deixar a festa organizadinha, do começo ao fim. Ela não vai precisar se preocupar com nada. E os brinquedos estão liberados. Sim. Se o tema for bailarina, tem preferência. Vai ganhar um kit. Você falou da tranquilidade, é muito importante, porque assim, a gente vê muito a pessoa dobrando pra fazer o aniversário e economizando daqui e dali pra realmente dar conta de fazer tudo do jeitinho que ela quer. Só que chega na hora da festa, ela tá tão preocupada com tudo que não Já tá consegue cansada, curtir. né? Tanto a mãe quanto o aniversariante e tal. Ou às vezes os familiares próximos também estão ali se desdobrando junto. E quem curte são os convidados, mas a pessoa em si não consegue curtir. Então é muito bom ter alguém pra realmente cuidar de tudo, entregar e ser feliz. E quando fazer a festa em casa, aquela bagunça, arrumar tudo, depois todo mundo foi embora. Não, ainda tem essa parte. Tem essa Ali parte você também. Ali você vai embora, a bagunça fica. Só vai falar, Taína, tchau. Foi muito bom, curti muito, tô muito feliz, tchau. Manda o feedback no e-mail e pronto. É Muito isso, bom. eu acho que é um trabalho com pessoas qualificadas, né? Eu acho que a procura hoje está sendo essa. E Tempo estamos de aqui. qualidade também, né? Você Isso. proporciona tempo de qualidade para as pessoas curtirem com os familiares, amigos e sem se preocupar com mais nada. Isso é valioso. Datas flexíveis, atendimento de qualidade. Então, já fica de olho na sua data. Ela já avisou que os finais de semana encerram primeiro, fecham primeiro, mas que ela flexibiliza os dias de semana também. Isso, nossa agenda de 2025 já está aberta, a gente tem bastante festas já para 2025. Esse ano a gente tem poucas datas ainda, mas tem algumas datas, então esperamos todos. Agradecemos imensamente a tua presença aqui hoje. A gente queria esse episódio, principalmente por estarmos nesse momento aí das crianças, para a gente esclarecer algumas coisas, trazer essas novidades, trazer conhecimento para quem nos ouve, para quem nos assiste, porque às vezes a gente vê lá, passa na frente do buffet, tudo muito bonito, mas a gente não sabe os detalhes de como funciona, né? Fiquei muito feliz quando falei com a Ana e a Ana te repassou ali o contato e você aceitou de pronto vir participar aqui com a gente e trazer toda essa experiência, trazer essa história bonita, para que as pessoas conheçam também a Taína, além da professora bailarina, que é mais conhecida na cidade, para que conheça a sua casa também e que a gente possa lá conhecer a sua casa também, porque a gente agora ficou bem curioso para ir lá ver. Sim, sejam todos bem-vindos. Agradeço de coração todo esse carinho, toda essa atenção. É uma parte fundamental, né, para a mamãe, pelo menos ter o início ali de entender como funciona uma festa. E estamos com portas abertas para todos. Foi um prazer te receber aqui. Espero em breve descobrir a data do Sim, já vamos deixar na agenda. Quero conhecer o seu trabalho e saber que vai além do infantil. É para todas as idades. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Ficamos muito felizes mesmo. E às vezes, assim, enquanto mãe, a gente pensa na festa e vai se preocupar com tanta coisa, sendo que você tem um espaço próprio, tranquilo, calmo, para você ir lá e curtir a festa. Então, isso é um ponto, assim, prescindível para que a gente conheça, para que a gente leve para quem tá nos vendo essa tranquilidade, essa possibilidade de curtir também a festa com uma certeza de que vai dar tudo certo e que no final, quando estiver cansadinha, pode ir embora tranquila, que vai ter tudo em dia. E Obrigada. você vai receber depois o kit mãe. Então, quando elas vão embora com tudo prontinho, elas recebem um kit para levar para casa. Então, assim, são algumas coisas que passaram no cardápio dela, né? Então, normalmente elas fazem a avaliação e já recebem esse kit. Então, vamos supor, você estava dando atenção para um convidado, você não viu que foi servido um hambúrguer, entendeu? Um exemplo. E daí isso vai no seu kit, bolo, doce. Ela deixou a cereja pro final. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos. E esse foi o nosso episódio especial Dia das Crianças. Queria agradecer a cada um de vocês que ficou até o final desse bate-papo. Aproveitar aí para você já deixar o seu comentário, o seu feedback é muito importante para nós. E é claro, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Até o próximo episódio. É isso? Making off. Pode!